Haverá um dia em que eu conseguirei gravar um vídeo guiada pela felicidade plena em minha vida. Mas esse dia não será hoje. Mais um videozinho guiado pelas vozes na minha cabeça que sentem muito ranço. Na boa, galera, o nível de gente duvidando da nossa capacidade mental de processar as informações tá aumentando muito. Você pode até tentar entubar palavras bonitinhas e discursos preparados por marqueteiros muito bem pagos com dinheiro público. Mas a internet ainda é livre. Com certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país. Ela ainda é livre. Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. E enquanto assim for, nós vamos resgatar a memória da internet e esfregar na cara de quem deseja que você seja hipnotizado. Que o expose comece. Galera, rapidinho aqui, lembrando para todos que meu site está no ar e lá tem conteúdo exclusivo, onde eu conto pra vocês coisas que eu não falo por aqui. Vocês me ajudam enquanto o TSE não diz qual foi o crime que eu cometi e ainda me dá aquela moral nas novas produções que estão a caminho. www.teatualizei.app. E para quem curte uma boa leitura, minha livraria tem os temas escolhidos por mim e são todos indicações para você. Os links vão estar fixados aqui no primeiro comentário. Tá, vamos lá. Então, gente, eu acho super bonitinho o povo que fala o que quer na hora da emoção, mas esquece que tem fotinhas comprometedoras, tem imagens que ilustram os planinhos. E aí fica ruim de dizer que não é isso que seus olhos viram e o seu cérebro entendeu. Pode ser até que digam que você interpretou errado, logo você espalha fake news porque você não entendeu o que ele quis dizer. Tá confuso? Então, não é nem um pouco complicado. Fernando Henrique Ceboso em 18/1/2022. Espero que termine esse governo Bolsonaro o quanto antes. Seu Ceboso tá querendo o fim do governo Bolsonaro pra ver quem na presidência. Maio de 2021. Sem um candidato de centro, FHC diz que vota em Lula em 2022. Mas aí tem aquele negócio que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então toma aí, mais que 1000 palavras pra gente poder economizar saliva. Bom, para eu continuar falando ainda desse assunto, eu preciso dar uma desviada rápida e comentar a entrevista do seu Sérgio Fernando Moro, também conhecido por muitos como Judas, para a Jovem Pan. E calma que vocês já vão entender tudo. Quando perguntado se as anulações da Lava Jato não iriam beneficiar o discurso da oposição, Moro disse que sim, claro, afinal a justiça no Brasil abriu uma porteira para que uma série de possíveis crimes fossem arquivados, dando munição para a oposição dizer que nunca existiram. Então, teria sido uma resposta muito boa, né? Mas não foi isso que ele disse. Vamos de novo. Moro, você não acha que as anulações das suas sentenças na Lava Jato beneficiaram o discurso da oposição? Não, claro que não. Na verdade, isso beneficia a mim, porque cria na sociedade o clima de indignação. Estamos indignados, que bom! Enquanto o Moro dizia isso na Jovem Pan com a cara mais boa, pele de quem fez peeling sob a supervisão de Rosângela, a matéria que eu lia no jornal era: Justiça arquiva processo de Lulinha na Lava Jato. Segundo o inquérito, Lulinha era investigado por repasses que chegariam a 132 milhões de reais entre 2004 e 2016. E você sabe por que foi arquivado? Porque o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento após o STF decidir pela suspeição do seu Moro. Afinal, foi o próprio Moro que autorizou a quebra de sigilo fiscal e telemático, além de outras buscas e apreensões que levaram as informações necessárias para a abertura desse inquérito. Mas, como para o STF o Moro não agiu corretamente, as provas colhidas são consideradas ilegais. O processo foi arquivado e você aí que lide com isso. Não lide não, fique indignado, porque isso ajuda o Moro, segundo ele mesmo. Moro também disse nessa mesma entrevista que ele conseguiu mostrar para a sociedade que o crime de colarinho branco não compensa, porque nós tivemos figurões presos dando o exemplo que dá sim para se ter justiça nesse país. E de novo, enquanto o Moro falava isso, eu li essa matéria aqui de dias atrás. Ministra da Espanha diz que vai discutir com Lula a reforma trabalhista.
Eu também li essa matéria aqui de dezembro. Lula viaja pra Argentina e será recebido com honras de chefe de Estado. E só porque aparentemente eu gosto de fazer papel de otária, eu também li essa matéria aqui de novembro. Enquanto o Bolsonaro viaja pelo Golfo Pérsico, o ex-presidente Lula encontrou o presidente francês Emmanuel Macron. Mais tarde, Lula deve receber um prêmio pela atuação em ações de combate à desigualdade. Obviamente, ele tá sofrendo muito o peso da justiça. E lendo tudo isso, eu me lembrei que o Lula só tá podendo dar esse plot twist com a nossa cara porque o seu Fachin, um cara maravilhoso, assim, sem palavras, anulou todas as condenações do próprio Lula, o tornando elegível. E quem endossou foi Sérgio Moro, que, aliás, falou mesmo que eu, que Fachin é um cara maravilhoso. E que se você ficou com raiva da decisão dele, do seu Fachin, de tornar o Lula um cara elegível, você é paia! Melhore. Aí a gente vê agora o Moro falar que isso na verdade é ganho político pra ele e normalmente eu só ficaria muito Chuck Norris da vida. Só que o problema é que o salário do Lula, as viagens do Lula, os seguranças do Lula armados com livros e flores, sou eu que tô pagando. Eu e você. E já que o Podemos tá bancando o Moro com fundo partidário, que vem dos impostos que eu sou obrigada a pagar todo dia, eu também tô bancando o Moro na Jovem Pan, olhar pra câmera e dizer que isso é bom pra ele. Deixa as pessoas indignadas, deixa as pessoas revoltas. E isso é bom. Ô, gente, isso aí deixa qualquer pessoa doida. E é por isso que não julgo o seu Agripino vagando pela cidade dizendo: Senhora, senhora, você sabia que eu vou ganhar do Lula no segundo turno? Senhora, senhora! Pois é, tá todo mundo meio... Não julgo. Mas então, Moro já abriu o jogo que tá obcecado por Bolsonaro e que nesse momento o foco é ir pra cima dele, o que facilmente poderia levar o presidente a encarnar a Mariah Carey e perguntar: Why are you so obsessed with me? Apesar que isso seria um meme de muita qualidade, seria uma pergunta totalmente desnecessária, visto que o Moro quer o Lula no segundo turno na expectativa de conseguir pegar os votos dos bolsonaristas que, diferentemente do povo da terceira via, né, seu FHC, não vota no Lula de jeito nenhum. Engraçado quando a gente vê o povo do lado de lá do muro dizendo que o Bolsonaro quer o Lula no segundo turno, como se eles não fizessem exatamente a mesma coisa. Muito em alta essa parada de acuse-os do que você é. Como o Moro vai conseguir tirar votos do Bolsonaro é a pergunta que nenhum marqueteiro respondeu. Ainda. Apesar do Moro, segundo a mídia, ter tentado até o marqueteiro do Aécio. O que pra mim não faz o menor sentido, porque é o Aécio, tipo... Aécio. Mas seu Sérgio Fernando insiste. Moro estuda como criticar Bolsonaro sem perder potenciais eleitores. O que o Moro parece não saber é que um golpe não funciona duas vezes num cavaleiro. Pois então, a gente lembra do que eles conversavam quando achavam que ninguém ia ver. O maior desafio é descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores. Então, traçando aqui mais um paralelo muito louco, ou não, Maduro disse que vai acabar com a pobreza na Venezuela até 2025. Lula, certa vez, disse que ele não ficou mais radical, ele está agora apenas mais maduro. Logo após dizer que iria regulamentar os meios de comunicação, sob aplausos, muitos aplausos. Poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente... não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Outubro de 2021, a vida na Venezuela com 94,5% da população abaixo da linha da pobreza. Porém, Maduro segue dizendo que em 2021 existe uma projeção de crescimento anual de 4% na Venezuela, mas não deu nenhum detalhe sobre como ele chegou a essa conclusão. Com uma mídia regulamentada, será difícil alguém questionar, eu acho. Mas enfim, que bom que o Lula tá mais maduro e quer regulamentar os meios de comunicação. Sim, que sorte da nossa grande mídia! Que sorte a nossa! Yay! Mas quem também resolveu surfar nessa onda, de certa forma, foi Moro, que ainda em sua entrevista na Jovem Pan nos brindou com uma frase digna de um grande pensador contemporâneo. Abre aspas. Por que a Inglaterra cresce e a Somália não? São as instituições. Fecha aspas. Sim, ele mandou essa e pá!
bem no meio da nossa cara. No meu entender, Moro meio que tá prometendo uma Suíça no Brasil, porque se o problema entre Somália e Inglaterra são as instituições e o Moro vai resolver tudinho isso aí sem coligar nenhum interesse partidário, Suíça, bebê! Vamos viver na Suíça! Aham. Aliás, Moro é muito mais próximo de seu Santos Cruz. E eu posso afirmar isso, além da dúvida razoável, quando ambos estão dando entrevistas juntos, com um banner dos dois juntos bem atrás. Então eu não tô sendo leviana não, né? Dá pra dizer que eles são bestes. Não dá? Pois então, Santos Cruz foi o cara chutado do governo Bolsonaro porque ele falou que quer mais liberdade para todos, para um Brasil mais livre para todos. Não, pera, não foi isso aí que ele disse não, olha que chato. Ele foi chutado porque ele estava pregando a regulamentação dos meios de comunicação. Agora ele promete um Brasil mais justo ao lado de Moro, que vai transformar o Brasil numa Suíça, comparando Inglaterra com Somália. E é assim que seria a vida em Nárnia, só pra quem tinha dúvidas. E sim, já que eu tô super falando do Moro, eu vou aproveitar que ele falou que vai só falar do Bolsonaro mesmo, então tá tudo certo. E vou falar mais um pouquinho, só que agora eu vou resgatar algumas coisas que você esqueceu e que a internet, graças a Deus, gravou pra que você pudesse agora recordar. Sérgio Moro, semana passada, me apareceu na Veja pra fazer uma denúncia muito séria, muito grave, e aqui eu vou abrir aspas, porque ele é um cara muito sério que fala coisas muito graves. Ele, o presidente, me disse que eu tinha que sair do governo porque eu não aceitava protegê-lo de investigações. Prefiro ser alvo de críticas injustas e até mentiras a permanecer como cúmplice de coisa errada. Fecha aspas. Então o Moro disse que o presidente queria ser protegido e que, como ele não compactua com coisa errada, já que ele não tá à venda, ele achou melhor sair do governo. Então, alguém aí lembra que na saída do Moro ele vazou os prints de conversa entre eles e o presidente, além de conversas dele com a Carla Zambelli, né? Se você esqueceu o conteúdo, eu faço questão de te lembrar aqui, rapidão. Esse aqui é o print da Carla, onde ela tenta conversar com o então ministro Moro, pedindo que ele reconsiderasse a sua saída. Porém, a resposta do Moro foi a seguinte: se o presidente anular o decreto da exoneração, ok. Vem cá, você não achou isso meio estranho, não? Porque ele disse que saiu porque o presidente queria proteção. E ele condicionou a sua não saída ao presidente não exonerar o tal do Valeixo. Mas, Bárbara, tá aí a tal proteção. O Valeixo ia botar no fiofó do presidente. Por isso que o presidente quis demiti-lo. Pergunta pro Valeixo. Certeza que o Valeixo vai contar tudo pra todo mundo. Então, menino, você acredita que isso já aconteceu? Em depoimento, Valeixo não aponta interferência direta de Bolsonaro na Polícia Federal. E mais, dentro da matéria existe um trecho muito importante desse depoimento que vai nos levar a um outro momento recordar e viver. Presta atenção. Em determinado momento do interrogatório, o delegado, no caso o Valeixo, foi provocado a explicar o que seria, na visão dele, a definição de interferência na Polícia Federal. Valeixo disse que, em sua visão, a partir do momento em que há uma indicação com interesse sobre uma investigação específica, estaria caracterizada uma interferência política, o que não ocorreu em nenhum momento sobre o ponto de vista do depoente. Fecha aspas. Pois é, o próprio Valeixo virou e falou: não, Bolsonaro interferiu em nada não, viu? E isso me lembra esse outro ponto aqui. Em depoimento da Polícia Federal, Moro disse que não acusou Bolsonaro de crime. O que nos leva a essa outra situação aqui. Sem confirmações, acusações têm efeito oposto e até implicam Moro. Entendam, quando é pra falar com jornalistas em plena campanha, o Moro acusa o Bolsonaro de ter causado a extinção dos dinossauros. Mas quando o bagulho fica sério, onde um juiz tem total noção que mentir durante um depoimento pode ter consequências muito mais graves além de uma matéria de jornal, ele diz que não, eu nunca acusei o Bolsonaro de nada, você é doido. Mas se o negócio é uma guerra de acusações, o Bolsonaro também contou pra geral no ano passado que o Moro condicionou a troca na Polícia Federal à vaga no STF. Tipo, você pode trocar, mas só depois que você me indicar pra ser ministro do Supremo. Tamo junto. Muitas pessoas puras, juninhas, Cláudia sentada na vida, acreditaram que o Moro nunca esteve atrás de uma vaga no STF e sim de fazer o bem para a humanidade. Mentira! Mentira! Porque segundo o próprio Moro, ele entrou no governo para evitar as maluquices do Bolsonaro. Bicho, o cara se perdeu muito no personagem. Então ele achava que o Bolsonaro era um maluco que precisava de uma babá. E o ex-juiz todo-poderoso da Lava Jato deixou o cargo para vestir uma roupinha branca e controlar a hora que o Bolsonaro pode comer pastel com caldo de cana? Bom,
Sobre isso, vale lembrar o seguinte: dezembro de 2019, Moro diz que Bolsonaro é muito íntegro e atuais lideranças dão exemplo. Janeiro de 2020, Moro elogia Bolsonaro e diz que o presidente acabou com o loteamento partidário. Fevereiro de 2020, Rosângela Moro diz que Moro e Bolsonaro eram uma coisa só, reforçou o apoio ao governo federal e disse que apoiará a reeleição. Março de 2020, Moro diz que a oposição às vezes não é tão racional. Ministro da Justiça diz não querer ser presidente e considera muito boa sua relação com Bolsonaro. Aí, em abril, ele pediu demissão acusando Bolsonaro de interferência na Polícia Federal, que ele nunca conseguiu provar. E agora, como candidato, ele diz que entrou no governo para ser babado do Bolsonaro. Porém, em matéria de janeiro de 2020 da Folha, Moro diz que fica no governo e admite perspectiva interessante de ser indicado ao Supremo. Só que após tomar um pito por não defender a população naquela épica reunião ministerial, o Moro ficou ressentido porque ele se achava o cristalzinho purpurinado e saiu magoado porque quem fala assim com o juiz da Lava Jato? Essa eu respondo: o meu presidente. O seu presidente, o verdadeiro eleito, que enquanto a gente não via, apanhava sozinho para defender nossas liberdades, enquanto o cristalzinho dizia: fique em casa, senão você pode ser preso. E ninguém quer isso, né? Pena que o seu João, vendedor de verdura ambulante, não recebia salário de ministro para poder ficar em casa defendendo sua biografia. Uma pena, né? Galera, só repassando aqui, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro, março de 2020, pro Moro, Bolsonaro era um cara íntegro, bacana, uhul! Somos uma coisa só, meu presidente. Em 22 de abril rola a reunião ministerial onde ele tomou o famoso FIDCREL. 24 de abril, o Moro pediu demissão. Nunca mais a gente vai ser amigo, Bolsonaro. E aqui vai uma última comparação só para clarear ainda mais o desenho. 12 de março de 2020. Para Moro, Bolsonaro não tem ligação com milícias. Esse era o ministro Moro, porque o candidato Moro, em 5 de janeiro de 2022. Moro diz que precisa salvar o país de pelegos e milicianos. E só para encerrar esse tema, agora que ele tá num nível de fúria muito grande, porque o seu Bruno Dantas, o ministro do TCU, resolveu perguntar para ele quanto foi que ele ganhou trabalhando lá na Álvares e Marçal, o antagonista começou a acreditar do fundo do coração que isso se trata de uma perseguição de um ministro com ideologia política, best friend forever de Renan Calheiros, e inclusive fez uma matéria em tom de deboche com o título Meu Garoto. E nessa matéria ele dizia que seu Bruno Dantas estava justamente com Renan Calheiros no jantar em homenagem ao Lula. Mas, sim, sempre tem um mas. Quando seu Bruno Dantas ia pra cima do governo Bolsonaro, as matérias eram assim: urgente, corregedor do TCU pede investigação de Polícia Federal sobre relatório paralelo. Tinha alguma coisa falando que ele tinha um pezinho em meio do lado de lá, seu Bruno Dantas? Não. TCU analisa relatório que atestou a segurança das urnas e pá! Foto de seu Bruno Dantas. Alguma crítica? Não. Mas agora que ele tá investigando o Moro, ele virou, como é que eu posso dizer? Um ministro militante? E é o que a gente fala, né? Uma hora a água que tava no nosso pescoço vai ultrapassar a linha do traseiro de vocês. E isso nem é achismo, isso é história. Mas então, por que o Moro não quer contar de jeito nenhum quanto ele ganhou para trabalhar para a empresa que fez a recuperação judicial da Odebrecht? Nós não sabemos, mas em breve, pode acreditar, teremos as cenas dos próximos capítulos. Segundo nossos veículos de mídia permitida e oficiais, Moro é uma das nossas melhores escolhas. A outra opção seria o Lula, que foi lá na Argentina tirar foto com seu Alberto com Dona Cristina para comemorar a inflação de mais de 50% e o congelamento de preços e coisa e tal. Só pode ter sido isso. E enquanto você não via tudo isso que eu te contei na sua emissora de TV militante, não assumida, claro, Bolsonaro estava levando água para o Nordeste, estava entregando o título de propriedade a um povo que foi enganado por anos e anos para se manter como curral eleitoral. Enquanto isso, ele era ovacionado no Amapá, enquanto o Alcolumbre era vaiado. Ele é o único candidato que sai na rua sem medo do povo. E ainda querem me entubar que ele perde para qualquer um. Aqui não, coleguinha. Aqui não. 2022 tá só começando e dessa vez a gente não vai esperar o carnaval, que por sinal foi proibido pro povão de rua por ser muito perigoso, porque seguro mesmo somente dentro da Sapucaí, com ingresso de acesso bem salgado, para manter você seguro. Confia. E é
é isso tudo, meu povo. Agora eu quero saber de você. O que o Moro teme ser revelado pelo TCU? Lula eventualmente vai pôr a cara na rua ou vai continuar com a campanha home office? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.